Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 12 de novembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo aqui do vídeo você tem o botão inscreva-se, clica nele, deixe as notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo dentro do canal. E também aproveite ao máximo o conteúdo de aprendizado existente. Falando em termos de aprendizado, aqui faltando poucos dias, encerra domingo, as inscrições para o curso Invista Melhor usando análise técnica, a última turma do ano, e não tem nenhuma previsão para a próxima turma. Falei bastante a respeito disso nos stories, na live de ontem. Se você não assistiu, assista, está aqui disponível no canal. Uma live com o Kaique contando a história dele em termos de como é que ele começou do zero em análise técnica e depois como é que ele está 1 ano e 3 meses depois. Então é algo realmente muito interessante para saber até uma forma de estudo dele. E que você pode também trilhar um caminho bem semelhante, ou seja, construir uma base bem sólida na sua leitura do mercado para tomar melhores decisões e fazer com que seu patrimônio cresça gradativamente. É lógico que vão ter momentos negativos, vai ter perdas e ganhos, mas com a devida gestão de risco e mais ainda as estratégias, tudo estabelecido dentro da metodologia DV, você pode atuar para fazer seu patrimônio crescer. Então inscreva-se. Na descrição aqui desse vídeo você tem um link e aqui do lado também aparece o QR Code que você pode usar. Se você não conseguir pelo QR Code, na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever ainda hoje no curso Invista Melhor usando análise técnica. Lembrando que você vai ter todos os bônus lá disponíveis, falado bastante na última live. Vão ser 18 mentorias coletivas, vão ter 6 extras, né, que eram 12, virou 6, mais um curso do Profit, mais um curso com o Kaique, como montar a sua carteira de ações. Enfim, é o que a gente mais trabalha aqui dentro da DV Invest, montando carteiras recomendadas de ações. Você pode montar a sua própria carteira de ações também. Então vamos lá, na análise de hoje eu vou falar aqui sobre o Ibovespa, o mini índice, o mini dólar, PTR4, Vale 3, KLBN11, IP3, MGLU3, WIS3, NTCO3, UNIP6 e BRML3. Antes de dar início, vou rodar aqui a vinheta, quase que não sai, e aí você aproveita para deixar seu like, seu joinha aqui durante a vinheta. Agradeço demais por prestigiar aqui nosso trabalho e também, logicamente, acompanhando aí todo o conteúdo gratuito que a gente disponibiliza aqui para você. Então vamos lá, dia de queda no Ibovespa. A queda do Ibov hoje foi uma queda aí de 1,17%, deixando a semana menos positiva do que já estava, mas continuou positivo 1,44%, um sinal de fundo aqui e um sinal de topo aqui. Lembrando, a tendência no Ibovespa ainda é uma tendência mais de baixa. Gráfico diário, gráfico semanal. Aqui é um processo, na minha opinião, de correção. Tivemos 2 semanas fortes de queda, 2 semanas de queda e 2 semanas de alta. Podemos abrir espaço aqui para baixo. Então, o primeiro ponto que vai aumentar a probabilidade de se ter algo para baixo vai ser segunda é feriado, dia 15 é feriado, a bolsa vai estar fechada. Então, na terça-feira, dia 16, a perda da mínima desse candle aumentará a probabilidade de se ter algo para baixo e caminhar aqui para essa região de suporte. Que região de suporte é essa? Mais próxima à região dos 103.400, 103.500 até um patamar de 102.835 pontos. Esse é o suporte mais relevante. Seria o caminho mais provável se o Ibov perder a mínima no pregão de hoje. O que aumenta a chance de ter algo mais para cima, por exemplo, do Ibovespa caminhar para os 110 mil pontos, aumentar esse movimento aqui de correção, que ainda é a tendência de baixo, mas o processo de correção significa dizer que não dá para se esperar muita coisa para cima no primeiro momento, até que o mercado mostre uma força maior por parte dos compradores, que eu ainda não consegui identificar. Seria o que? Acontecer aqui um movimento mais lateral, não vai muito longe, gera um sinal de alta ou gera pivô de alta. Vamos aqui para cima, para aumentar a expectativa de alta. Então vai ser muito importante o pregão de terça-feira. Enfim, os próximos pregões serão muito importantes aí para definição para que lado tendemos aí em relação ao Ibovespa. Lembrando que o cenário como um todo é mais baixista ainda. E olhando aqui para agora os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha se essa análise for útil para você. No mini índice temos aí uma forte queda, voltando para baixo aqui, uma queda aí de 1,7%, gráfico 60 minutos cai forte,
em vez de subir forte, lateraliza, cria-se uma expectativa mais para baixo. Logo, se abrir caindo o próximo pregão, terça-feira, e começar a gerar topo descendente, o pivô de baixo, para baixo do 106,720, uma região que bem testada, por volta do 106,720, 700 pontos, topo descendente, o pivô de baixo, abaixo desse patamar, foco em venda de day trade. Só olharia para a compra de day trade se abrir de maneira um pouco mais forte para cima e começar a gerar sinais de alta de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima do 107,110. Seguindo agora para falar do dólar. O dólar no dia de hoje, boa alta de 1,17%, devolvendo boa parte da queda do pregão anterior, mas ainda não quebrando a sequência de máximas descendentes, apenas estancando ali mínimas descendentes a cada pregão. E lembrando que o dólar, a gente olhando aqui, o dólar está em cima de uma região de suporte, ou seja da média móvel 3 períodos, mas é uma região de topo anterior. Bateu aqui e é um lugar onde pode frear essa queda e ter algo para cima. Onde é que seria o ponto mais relevante de suporte numa possível continuidade do movimento de queda do dólar? Na faixa ali do 5.383,5. E a resistência mais relevante acima do patamar que fechou, que era antigamente 475, agora fechou em 477, fica um pouquinho mais para essa região aqui do gap. Um gap ali com a máxima desse grande candle de baixa, na faixa ali dos 5.510,5, acima disso, pelo gráfico diário, 540,5. No G60, para o próximo pregão, o que seria interessante acontecer? Se abrir subindo, ficar focando em compra, mas de fundo ascendente. Eu não iria muito para o pivô de alta. Fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mais próximo possível da média móvel 3 períodos. Se abrir caindo, eu ainda ficaria mais reticente para a venda. Eu ficaria mais interessado em venda abaixo dessa região, que seria basicamente já para baixo da média, ou seja, uma região ali na faixa dos 461,5 para baixo desse valor, ou seja, vem aqui para baixo. Se travar aqui, que já seria na região dos 461, até um pouquinho abaixo, gerar pivô de baixa, beleza, venda de day trade. Se passar direto aqui para baixo e passar proporcionado topo descendente para baixo da região dos 461, foco em venda de day trade. Topo descendente, o pivô de baixo. Por outro lado, abriu subindo, foca mais em compra de fundo ascendente, próximo da média e acima da região aqui dos 480,5. Seguindo então para as ações, a PTR4 no pregão de hoje gerou uma boa alta de 2,04%, tinha gerado um sinal de perda de mínimo pequeno anterior, voltou para cima, mas ainda abaixo dessa região que eu fico só observando. Comprar a Petro na superação da máxima dessa semana, do candle de hoje, não ficaria tão interessado nisso. Eu ficaria mais interessado em buscar compra através de fundo ascendente acima no patamar aqui de R$ 27,20, já comentei nas últimas análises. É um sinal positivo, é um sinal pelo menos para quem ainda segue comprado de alguma forma de jogar o stop aqui embaixo. Se ela perder essa mínima aqui, a chance de poder vir mais para baixo é muito grande, inclusive de vir a fechar esse gap aqui de alta que está ali, o ponto mais relevante do gap, na faixa dos R$ 25,21. Próximo ativo a gente falar aqui é a Vale 3, que no dia de hoje apresentou ali uma alta de 0,43%, foi lá, perdeu a mínima, superou a máxima. Então está dentro ainda do movimento de subida, aguardar alguns candles para depois botar a questão do stop. Dá para colocar o stop aqui agora abaixo dessa mínima? Dá, porque superou até essa máxima, né? Bateu na média de novo. Se voltar a perder essa mínima, a chance de vir aqui para fechar completamente o gap na casa dos 65, 69 vai ser algo maior, ou seja, vai ser mais provável. Superação da máxima de hoje, que ficou em 69,59, aumentará a probabilidade de ter algo mais para cima. Seria um sinal de fundo lá no semanal e uma chance de ter uma correção da atual tendência de baixa de curto a médio prazo na Vale 3. Seguindo aqui para falar sobre KLBN11, que na realidade era para ter falado ontem, né, do encerramento da operação de venda. Terminei esquecendo de comentar o papel aqui. A gente fez uma operação de venda na perda aqui dessa mínima, só que ela terminou não evoluindo e acionou nosso stop no pregão de ontem. Então, comentando aqui, como a gente sempre faz, de falar dos stops das operações quando ela acontece, seja o encerramento das operações, seja no ganho ou no lucro, sempre falar das operações. Então, a operação da Klabin encerrou com perda de 3,61% e isso representou uma redução do capital total de 0,5%. Temos uma operação aí em aberto, que é uma operação da IP3, uma compra da IP3 que
ela superou essa máxima aqui, seria uma recomendação que ficou aí uns 3 dias basicamente aberta, executou hoje, só que terminou perdendo força logo após a execução, deixando até um candle de reversão chamado de estrela cadente. Então a compra foi executada, eu vou colocar aqui os dados desta compra na tela para vocês, colocando aqui os dados dessa entrada. Entrada aqui por volta dos 29,79, stop em 28,83, objetivo na faixa dos 31,23, risco, que é o tamanho do stop da operação, 3,22%, e alocando 16% do capital total nesta operação. Então vamos ver como é que ela vai se comportar aí no decorrer da próxima semana. Lembrando que o que seria pior para a posição é ela voltar para baixo desse nível aqui, ó. Fechamento abaixo da média móvel 13 períodos seguido nova mínima também seria outra forma até de saída se não acionar o stop antes de oscilação. Seguindo então para falar de Magazine Luiza, que pancada para baixo no pregão de hoje, queda de 18,3%, e essa pancada aconteceu a favor de quê? Da tendência. Tendência é de baixa no gráfico diário, a tendência é de baixa no gráfico semanal, que está no processo de correção, a tendência é de baixa no gráfico mensal, topos e fundos descendentes. Então, você tem um cenário de risco maior para a operação na ponta compradora. E com base nisso, eu cheguei a comentar hoje. Quem não viu ainda, acessa lá meus stories, aqui, @dvinvest. Eu vou comentar agora no finalzinho dessa tarde, início da noite. Acessa lá, que só fica disponível durante 24 horas, um momento ali de aprendizado falando sobre situações que a gente pode ter o controle dela. Aqui eu vou mencionar mais sobre o cenário do papel, que é a tendência de baixa. Depois desse forte candle de baixa, aumenta a probabilidade de perder essa mínima. Abre compra aqui, Dalton, que caiu muito, eu não abriria compra. Tem sinal de alta para abrir compra se fosse um fundo ascendente? Também não tem esse sinal de alta. Então aguardaria os próximos pregões. Aqui a ação estava subindo, aguardo o sinal de compra se gerasse fundo ascendente ali para cima da média móvel 3 períodos, mas não gerou isso, então de fora da operação, não vejo sinal de entrada. Quem quiser trabalhar com stop mais bem protegido, fica aqui nos 10,72, logo abaixo da mínima desse fundo aqui, do gráfico diário. Então, ativo, por enquanto, segue com um cenário difícil, por exemplo, de colocar numa carteira de ações pensando no médio a longo prazo. Ainda usando análise técnica, não vejo essa sinalização de entrada. E aqui, para curto prazo, também é difícil buscar essa entrada na ponta compradora em cima do papel depois do dia de hoje. Pode voltar a subir. Dal, tá vendo? Você falou que não ia comprar, o papel foi lá e subiu bastante na terça-feira. Mas, enfim, não estaria fora da forma que eu trabalho dentro da metodologia. Então, de maneira geral, o viés ainda é mais de baixa para MGLU3. WIS3. Pregão de hoje fez algo parecido até com a Magazine Luiza. Queda forte, perdendo ali a mínima do fundo anterior, aumentando a probabilidade também de continuar caindo, queda aí de 16,02%. O gráfico mensal dela vai devolvendo tudo que subiu. Da mesma forma que você tem no gráfico mensal, você fala assim, nossa, eu só vou entrar comprando esse papel agora se gerar algum fundo ascendente aqui no mensal. Não gerou, então você fica de fora da operação. Essa é uma das vantagens, você aguardar algum sinal de confirmação por parte aí dos compradores para se buscar essa entrada pensando principalmente num prazo maior, olhando no gráfico mensal. O gráfico diário, então, para quem estava comprado, gerou sinal de saída nessa perda de mínima, que seria a retomada da sua tendência de baixa, então não vejo oportunidade de compra. E o ativo, qual é o suporte mais próximo agora, olhando para um gráfico semanal, é essa região aqui, assim, ó. Tem primeiramente uma região ali por volta dos 8,30 e depois uma região que vai de R$ 8,00 e o ponto mais baixo na faixa de R$ 7,77. Antes disso, não vejo nada aí tão relevante para o papel em termos de suporte. Então, caminho mais provável para baixo na WIS3. NTCO3, ativo, também deu outra pancada aqui para baixo, ou seja, vinha no cenário mais forte de queda e agora estava fraquinho, subida fraca, nada de ganhar força aí para cima, pancada para baixo, gap de baixo, pulando uma região aqui de lateralização, região de suporte, caminho mais provável também para baixo, e começa a olhar para baixo, mensal muito forte para baixo. Então, papel que, em termos de suporte no mensal, intermediário na faixa dos R$ 31,15 e o mais relevante lá nos R$ 25,75. Por aqui assim, ó. Aqui intermediário e outro mais relevante um pouco mais para baixo.
Então são suportes mais próximos, não vejo nenhuma alternativa de compra, mas Dalton caiu muito, caiu aí 17,54%. Pois é, mas não consigo visualizar nada que me leve a comprar um sinal de alta, algo que me dê uma relação risco-retorno, uma expectativa de alta para o preço desse ativo nesse momento. O NIP 6, esse aqui já foi o contrário, alta muito forte, gap de alta, pulando zona de resistência após um movimento forte de subida. Vou entrar comprando aqui? Não vou entrar comprando aqui. Por que eu não vou entrar comprando aqui pelo gráfico diário? Porque já gerou um movimento inteiro de subida. Se eu compro um ativo, eu estou querendo que ele vá mais para cima. Se o movimento já é um movimento mais longo para cima, já começa a ficar apertado ele ter algo muito longo para cima, o stop fica mal posicionado. Enfim, são os motivos aí que me leva simplesmente a aguardar uma correção, seja a ação batendo aqui nesse patamar, gerando alguma correção, gerando fundo ascendente aqui em cima dessa região de topo, ou seja, preferencialmente um fundo ascendente aí para cima dos R$ 86,30 a R$ 85, chamaria mais a minha atenção para abrir uma compra nessa ação um pouco mais afastado da zona de resistência aqui, que começa na faixa ali dos 93 pila e vai até, assim, tem algo mais assim, mas mais relevante na faixa dos 20, nos 94,35. Quem está comprado, fica atento na questão da condução do stop de proteção de lucro a cada nova mínima ascendente. Dá para ir subindo stop. O primeiro ficaria aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, ali na faixa de R$ 87,09. Após isso, eu vou falar de BR Malls, BRML3, que está dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, se recuperando em cima de uma zona importante ali de resistência. E dá para ver pelo gráfico diário aqui essa zona importante de resistência, topo anterior. Quem está comprado, stop, dá para comprar no curto prazo, que estou mencionando. Lembrando que a foco aqui da análise é mais na questão do curto prazo, swing trade. E aí a gente fala também no radar da semana, e a gente tem uma abordagem um pouquinho mais, olhando ali para um gráfico semanal, mensal, falando do cenário como um todo do nosso mercado, dólar, juros, isso acontece aí todo domingo. Perda da mínima do pregão de hoje seria o sinal de saída 8,52 com stop de proteção de lucro, e se tiver novas mínimas ascendentes vai subir no stop de proteção de lucro. Para entrar comprando após alguma correção no tempo, seria um movimento lateral ou uma correção no preço para compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Essa seria a minha decisão em termos de abrir alguma compra em cima de BRML3, pensando no curto prazo, pensando em operação de swing trade com a melhor relação risco-retorno. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se do curso Invista Melhor usando Análise Técnica, últimos dias de inscrição, sem previsão para a nova turma. Aproveite essa oportunidade, foque no que você pode controlar e construa uma base muito boa em termos de decisão. Foram 15 anos modelando aí toda essa metodologia que eu tenho, e você pode ver os resultados através das carteiras, através das recomendações que vêm lá desde 2010 para cá, da curva do capital. Então, observe que é muito importante você ter uma base forte para a sua tomada de decisão no mercado de renda variável, logicamente dando o máximo de valor possível ao seu capital. Aqui na descrição também desse vídeo você tem um link para aproveitar essa oportunidade e se inscrever imediatamente. Um grande abraço, um excelente final de semana e feriadão, basicamente, porque segunda-feira é feriado. Aproveite ao máximo. Nos veremos aí em breve. Até mais.